Apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz, que veio nesta noite está trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Nesta noite de quinta-feira, 23 de abril de 2020, amém? Aqui quem fala, Apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Guarujá, no Perequê. Se você estiver aí ao vivo, nos assistindo, quiser comentar alguma coisa, quiser compartilhar alguma crítica, alguma sugestão, interagir comigo aqui nesta live, você pode estar escrevendo aí nos comentários que nós vamos estar lendo aqui, vamos estar interagindo, amém? Eu quero falar para vocês nesta noite a respeito de algo que Deus colocou no meu coração, amém? A respeito dos quebradores da pátria, amém? Algo que nós temos que ter discernimento espiritual para estar falando, para estar trazendo à tona, amém? Eu vou trazer uma passagem bíblica que está em Abacuque 3, em Jeremias 24, amém? A passagem de Jeremias fala na época ali do rei Nabucodonosor, da Babilônia, a qual ali invadiu Israel e removeu parte das pessoas ali de Judá, amém? Para outras terras, para outras regiões. Então, o conflito entre nações, o conflito entre patriotas, né, o conflito entre pessoas que lutam por sua pátria é algo que já vem desde a antiguidade e é narrado na Bíblia. E nós podemos observar e muito aprender, amém, com aquilo que aconteceu no passado, ao qual os profetas narraram, escreveram e deixaram como profecias, como legado, amém? Como algo para que nós venhamos a aprender para não cair nos mesmos erros, tá? Eu quero falar em relação a tudo isso que está acontecendo, não é? Aqui na nação brasileira, por causa do coronavírus, o posicionamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, o posicionamento do governante João Dória, amém? O posicionamento do governante do Rio de Janeiro, Witzel, não é? Em relação à saída recente do ministro da Saúde, Mandetta, não é? E tudo isso que está acontecendo por causa do coronavírus, por causa desse vírus aí mundial que veio da China, que se espalhou por todas as nações, que está trazendo morte, desemprego, divisões, conflitos e a quebra de muitas pátrias, amém? Como você pode ver aí o que tem acontecido recentemente no Brasil, o quanto esse vírus tem desestabilizado, amém? A vida das pessoas, desestabilizado o governo, tá? Então eu quero falar para vocês a respeito disso, amém? Coronavírus, o vírus que está vindo para quebrar a pátria, não é? Para arruinar o governo, não é? Para trazer morte, para trazer fome, para trazer contendas, dissensões, facções, divisões, lutas. E se nós não discernirmos espiritualmente isso, infelizmente nós sofreremos as consequências. Por isso que nós, como atalaias, como apóstolos de Deus, como profetas, temos que estar sempre à frente, vigiando, vendo aquilo que está vindo lá longe, para que nós possamos tomar atitudes antes que o caos seja ainda maior sobre as nossas vidas, sobre a nossa pátria. Amém? Vou começar com um texto que está em Abacuque, número 3, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Gionote. Ouve, Senhor, a tua palavra e teme. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam
da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos até aqui. Vou frisar neste verso de número 5, que diz: adiante dele ia a peste, ao qual nós podemos trocar para pandemia, podemos trocar para epidemia, podemos trocar para doenças, podemos trocar para coronavírus. Adiante dele ia a peste, a pandemia, o coronavírus, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Veja que aqui o profeta Abacuque, amém, ele intercede diante de Deus, pedindo que em meio à ira de Deus, amém, em meio ao juízo de Deus que estava vindo, ou que iria vir sobre o mundo, amém, que Deus se lembrasse da sua infinita misericórdia. E é o que nós temos que clamar, orar e jejuar e pedir a Deus neste momento. Mas aqui fica claro que Deus, quando ele vem trazer a sua justiça, quando ele vem trazer a sua correção, amém, infelizmente a peste vai à frente, amém? Ou seja, então a peste sim é muitas vezes a consequência do juízo de Deus sobre as nossas vidas. Eu falei aqui como apóstolo de Deus a respeito sobre o coronavírus, que é uma peste que está totalmente ligada, amém, à adoração a uma entidade demoníaca que se chama Baal Peor. Eu expliquei no vídeo anterior aqui que infelizmente a adoração, a falsa adoração a este falso Deus, né? Quando o louvor ele é desviado e nós passamos a adorar esse falso Deus, infelizmente é liberado as doenças, é liberado a peste sobre as nossas vidas. O juízo de Deus vem sobre as nações que adoram estes falsos deuses, amém? Porque a palavra de Deus diz, está lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, amém? Em Deuteronômio, em Levítico, enfim, está escrito o quê? Sobre os mandamentos, que nós não devemos ter outro Deus além do nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós não devemos adorar imagens de escultura, amém? Que nós devemos adorar somente a Deus. Então, Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que ele não gosta de dividir a sua glória, a sua adoração com outras pessoas. E eu expliquei no vídeo anterior que, infelizmente, ali, Balaão, ele como um falso profeta, como um profeta que se desviou dos caminhos do Senhor, amém, ele induz ali um governante a estar trazendo pecado sobre Israel, para que Israel fosse amaldiçoada, amém. Infelizmente, nós temos pecado, infelizmente nós temos adorado outros deuses, como, apóstolo Gustavo, quando nós deixamos nos levar pela luxúria, pela sedução, amém, pelo sexo fora do casamento, pela prostituição. Eu expliquei no vídeo anterior que quando o mundo, um dos maiores pecados do mundo é a cobiça, é a luxúria pelo sexo, não é? Aonde nós, infelizmente, fazemos de tudo para ter a mulher que desejamos, nós lutamos, trabalhamos, né? Temos amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, através do capitalismo, não é excessivo, ao qual nós queremos ganhar sempre um carro bacana, uma casa legal, uma mansão, queremos lutar, trabalhar para possuir, para ter aquilo que queremos, para que sempre o fundo é para que possamos conquistar algo na área sexual, podemos satisfazer os nossos desejos sexuais. Então eu vou me atentar à palavra de hoje, eu estou fazendo apenas um contexto do vídeo anterior, ao qual, como eu expliquei, que nós estamos sobre um juízo de Deus, amém? E que à frente vem a peste. E aqui Abacuque, ele intercede a Deus para que o mal cessasse, para que Deus lembrasse da sua misericórdia. Não é? O que é misericórdia? Não é? O que é graça divina? Graça de Deus é favor não merecido. Nós não merecemos o perdão de Deus, nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus, ele derrama do seu favor, ele derrama do seu perdão, mesmo nós não merecendo. Amém? Ou seja, aquele que pegou na área sexual, aquele que peca por causa do dinheiro, o amor ao dinheiro, não é por causa de corrupção, amém? Ele precisa da graça de Deus, do perdão de Deus, para que a ira do Senhor seja aplacada, seja mancificada, né? Seja extinta, amém? Para que Deus se lembre da sua infinita misericórdia e não venha retribuir a nós segundo os nossos desejos, segundo os nossos pecados, amém? Então, como eu estava falando aqui, o profeta Abacuque,
Amém? Ele está aqui como um profeta intercedendo pelo povo. E Abacuque significa em hebraico o que abraça, amém? Eu vejo que aqui Deus, através da vida de Abacuque, ele estava utilizando Abacuque para abraçar essa causa, não é? De estar intercedendo pelo povo, de estar aí como um profeta, profetizando e lembrando a Deus da sua infinita misericórdia, da sua infinita graça, para que Deus não retribuísse segundo a sua ira, amém? E ele estava ali profetizando para quem? Aqui no verso 1 diz, sobre Gionote. E Gionote em hebraico significa desviar-se, perder-se, errar, errante. E é infelizmente como nós brasileiros e muitas pessoas do mundo têm andado com as suas vidas diante de Deus. Nós temos nos desviado constantemente. Nós temos nos perdido constantemente, nós temos errado constantemente, nós temos andado com pessoas desraigadas, com pessoas errantes, com pessoas que não aceitam a Bíblia Sagrada, não aceitam o Evangelho do nosso Senhor Jesus, não obedecem à palavra de Deus, amém? Deixam-se levar pela luxúria, pela prostituição, pela lascívia, pela imoralidade, pela pornografia, pelo sexo fora do casamento, não é? Deixamos-nos levar pela cobiça, pelo amor ao dinheiro, não é? Então aqui Abacuque, aquele que abraça, amém? Ele estava profetizando para aqueles que se desviaram, para aqueles que se perderam, para aqueles que estavam errantes, aqueles que estavam errando constantemente. E nós vemos, infelizmente, aí, João Dória, como eu disse no vídeo anterior, né, acabou caindo em pecado sexual, como você vê aí, foi publicado vídeos, não é? Ao qual ele acabou se desviando, traindo a sua esposa, foi amplamente divulgado isso na internet, né? Pessoas falando sobre isso, então, ou seja, um governante que caiu em pecado sexual, entre outros pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos, a igreja, as ovelhas, se desviando, amém, dos caminhos do Senhor, caindo em pecados sexuais, não é? Então nós precisamos o quê? Nos policiar, pedir perdão a Deus, né? Eu peço a você, João Dória, se arrependa dos seus pecados, não é? Você que está sendo usado para piorar ainda mais, não é? Através aí desse isolamento radical, que por uma falsa moralidade está falando aí que é para salvar vidas, mas nós sabemos, né? A máscara já caiu, não é? Nós já sabemos que você, para conquistar cargos políticos, para conseguir aí estar sempre no poder, você uma hora fala que está com o Bolsonaro, uma outra hora você fala que não está com o Bolsonaro, ou seja, você dança conforme a música, não é? Você vai indo para onde é melhor para você, e você não está pensando na população. O Bolsonaro sempre tentou defender que existe um vírus, não é? Que esse vírus é mortal, que nós devemos sim nos policiar através de um isolamento, não é? Não tão radical, mas do isolamento onde cuida dos idosos, não é? Das pessoas ali de risco, não é? Mas nós não podemos também descuidar da fome, não é? Do trabalhador que precisa trabalhar. Então nós temos visto tudo o que está acontecendo, não é? Toda essa luta, o povo indo para as ruas, a pátria sendo quebrada, sendo esmiuçada, não é? As pessoas aí, a pátria sendo esmagada, não é? Pessoas aí levantando a bandeira do AI-5, não é? Querendo que a Constituição Federal seja quebrada, a pátria quebrada, não é? As leis que foram definidas através da Constituição Federal sejam quebradas, não é? Para quê? Por quê? Por causa que governadores não são patriotas, governadores não têm ordem e decência, governadores e alguns prefeitos não seguem uma hierarquia, não é política, uma hierarquia de comando, não é? Porque o presidente fala que tem que tomar cuidado tanto com a saúde como com a economia, como o trabalhador que precisa ganhar o pão, e os governantes indo na contramão, fechando tudo, ou seja, quebrando a hierarquia de ordem, de pátria, amém? Quebrando a Constituição Federal, não é? E aqui, como eu estava dizendo, a palavra de Deus diz que, continuando aqui no verso 3, diz assim, Deus veio de Temã e do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão. A gente estava no verso 5, adiante dele a peste e brasas ardentes. Verso 6, parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os alteiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Ou seja, meus irmãos, aqui nós vemos claramente que é o Senhor que está separando
às nações. E sabe o que isso me traz à memória? Isso me traz à memória aquele povo, amém, que estava ali querendo construir uma torre para chegar nos céus. E Deus olhou e viu o quê? Que por causa que eles falavam todos a mesma língua, não é? Deus decidiu naquele momento separar aquela nação e dividir as línguas, para que eles não pudessem chegar ali tão alto, tão longe. Então, quando as pessoas se unem de uma forma tão grande assim, em propósito de algo, amém, que não vem de Deus, se Deus não intervém, se ele não divide as nações, não divide os povos, amém, infelizmente o mal maior acaba vindo sobre as pessoas, não é? Nós sabemos aí, existem muitos boatos, muitos rumores, pessoas falando sobre teoria de conspiração, né? Nova ordem mundial, mas nós sabemos que já isso é real, amém? Nós sabemos que as pessoas já estão querendo fazer um chip, esse chip será implantado, não é? Já está sendo implantado, onde somente quem tiver esse chip vai poder comprar, vai poder vender, porque vai ser substituído os cartões de crédito, vai ser substituído o dinheiro, não é? Só quem tiver esse chip. Então, ou seja, você vê aí as pessoas porque falam uma única língua, porque existe uma ordem mundial, uma organização única, amém, do mundo, em prol da evolução financeira, em prol do capitalismo, né? Então, tudo isso está conspirando para a vinda do anticristo, para a vinda aí de um político, vamos dizer assim, que será ali exaltado e avalizado por um falso profeta, não é? Que vai estar ali dizendo que ele é a salvação do mundo, que ele vai trazer paz para o mundo, não é? Então, ou seja, uma ordem mundial aí sutil já vem sido instaurada, já vem sutilmente aí nas sombras, não é? Tomando forma, tomando aí uma possessão, tomando aí um direito territorial, não é? Entre as nações. Então você vê aqui que Deus ele vem para o quê? Para dividir as nações. Então esse vírus veio o quê? Para abalar as nações, abalar a economia mundial, para desestruturar tudo isso, amém? Mas nós sabemos que infelizmente os governantes irão correr para poder reestruturar o mais rápido possível, porque está escrito na Bíblia que virá o fim dos dias, que virá o anticristo, não é? Você sabe aí que infelizmente já tem pessoas querendo utilizar chips, não é? Dentro até mesmo de cérebros, não é? Você sabe aí, através aí da empresa, da Tesla, né? A empresa aí desse rapaz aí que investe muito, esse bilionário que investe muito. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar expondo as pessoas, mas nós sabemos que existe um bilionário que está investindo em tecnologia, não é? Que é dono da Tesla, enfim, que já está tentando aí criar transmissores neurais, não é? Que são chips que vão ser implantados no cérebro, e nós poderemos controlar o nosso cérebro controlar o cérebro controlando a internet, controlando equipamentos eletrônicos, não é? E também aquele que tiver o chip implantado na sua mente será controlado também, porque né, quem controla o chip, quem controla a internet também poderá controlar o ser humano. Então nós vemos sutilmente o avanço da tecnologia vindo de uma forma onde virá algo muito ruim sobre a humanidade. Então, aqui voltando aqui à Bíblia, né? Deus parou e mediu a terra, e olhou e separou as nações, não é? E os caminhos eternos pertencem a Deus. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian, né? Quem é Cusã? Cusã em hebraico significa aquele que é maldoso, aquele que é malicioso, não é? Midian em hebraico significa luta, disputa, contenda, rixa, conflito. Então nós vemos aqui que Deus está vindo para julgar aqueles que são maldosos, que são maliciosos, aqueles que trazem lutas, disputas, contendas, rixas, conflitos. E nós estamos vendo isso sobre a nação, não é? Nós vemos aí um governante que é o João Dória, que não é a favor, amém, das opiniões do Bolsonaro, e o Bolsonaro não é a favor das opiniões do João Dória, o Whitson, o Mandetta, toda essa briga em relação ao OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, em relação a essa epidemia, esse coronavírus, nações umas contra as outras, como diz no fim dos tempos, não é? Então nós vemos que Deus ele está vindo para julgar quem? Os maldosos, os maliciosos, aqueles que trazem disputa, contenda, rixa, conflitos. Por quê? Por poder, né? Porque querem ser presidentes, porque querem ter o maior poder, porque querem chegar o mais alto possível, não é?
Então nós temos que entender que Deus ele veio e vem para isso, para julgar as nações, para trazer aí uma correção às nações, não é? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Visto que anda montado sobre os teus cavalos, os teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou o abismo, deu a sua voz, levantou os altos das suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhastes os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa dos ímpios, descobrindo o alicerce até o pescoço. Nós vemos aí que Deus, ele, através desse coronavírus, ele tem julgado muitos ímpios, não é? Pessoas que têm se desviado, como eu disse aqui, como errantes, pessoas que sempre erram, que estão sempre se desviando da Bíblia Sagrada, caindo em pecados sexuais, caindo em outros tipos de pecado, como a cobiça, o dinheiro, adorando a Baal, adorando a falsos deuses, não é? Então nós temos que entender que infelizmente você vê até mesmo aí o Papa, não é? Eu não sou contra a Igreja Católica, eu não sou contra o catolicismo, amém? Ele prega aí a Jesus Cristo, amém? Que Deus, ele está querendo que nós venhamos a acordar que existem sim falsos profetas, que existem sim religiões que se desviaram da essência. Nós sabemos que a religião católica, infelizmente, não é? Ela prega a adoração a ídolos, não é? Eu respeito a religião católica, mas a palavra de Deus diz que no fim dos dias, amém? Nós seríamos conduzidos à verdadeira religião, nós seríamos conduzidos a uma religião sem idolatria, quando nós adoramos a Maria, quando nós adoramos a ídolos, né? Quando nós adoramos a imagens de escultura, a santos, nós estamos pecando, isso está na Bíblia Sagrada, inclusive na Bíblia católica, amém? Então nós não podemos adorar a santos, adorar a outros deuses, não é? Porque o santo, ele toma o lugar de Deus. Quando nós fazemos uma oração para Santo Antônio, para Santo Agostinho, para São Pedro, para outros tipos de santo, nós deixamos de fazer uma adoração genuína a Jesus Cristo de Nazaré, ao único Deus, amém? Então é necessário que nós venhamos a nos afastar destas doutrinas erradas. Então nós sabemos que aí através, né, da revolução aí da Igreja Católica, não é? Nós sabemos que já tem aí padres que já tomaram a consciência de que não deve ser feito orações a santos, não é? Orações a Maria, e sim somente a Jesus, não é? Então, quando nós chegarmos à verdadeira consciência do Evangelho, nós vamos entender, como está escrito na Bíblia Sagrada, que não existe como unificar todas as religiões numa só religião, não é? Não existe como nós convivermos com todas as religiões ao mesmo tempo, né? Nós podemos sim respeitar a religião do outro, não é? Mas não tem como nós adorarmos a religião do outro, nós começarmos a praticar a religião do outro como se fosse algo normal. Infelizmente nós vemos aí o Papa, né, se juntando com outras religiões, marcando reuniões com diversos líderes religiosos, não é? A favor aí como eu disse para você, da unificação das religiões, não é? Tentando aí, muitas vezes, isso já é o cumprimento das escrituras, não é? Que no fim dos tempos, muitos falsos profetas se levantariam, não é? Eu não estou dizendo aqui que o Papa é um falso profeta, nem dizendo que ele não prega aquilo que é correto. Sim, muitas vezes ele fala sobre o amor, ele fala sobre o que é correto, mas nós não podemos nos desviar, amém, da pregação verdadeira. Nós não podemos nos desviar, amém, daquilo que é correto. Nós não podemos nos desviar daquilo que é certo. E a palavra de Deus diz ali em Deuteronômio: não adorará outros deuses, não se prostrará diante de outros deuses, adorará somente ao nosso Senhor Jesus, não farás imagem de escultura. E quando nós fazemos uma imagem de um santo, né, nós estamos fazendo imagem de escultura, nós estamos ali indo contra o que a Bíblia Sagrada diz, amém, meus irmãos? Então nós temos que entender que tu transpassaste as nossas próprias lanças, né? Então aqui, com os teus cavalos marchaste pelo mar. No verso 16, ouvindo o meu vento, se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, em tua podridão os meus ossos, estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando vi subir o povo que invadirá com as suas tropas.
Amém, meus irmãos? Aqui no verso 17, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Nós já estamos vivendo isso, meus irmãos. Este coronavírus, não é? Os governantes, os quebradores de pátria, vieram de uma forma tão grande contra o evangelho, contra a igreja de Cristo, que muitas igrejas fecharam as suas portas, deixaram de fazer o culto a Deus, deixaram de adorar a Deus, não é? Muitas igrejas não estão com os cultos abertos, não é? Você pode falar, não, mas está fazendo pela internet, como eu estou fazendo aqui, mas eu continuo fazendo o culto presencial com poucas pessoas, não é? Mais cultos durante o dia para não haver aglomeração, não é? Então, aqueles que, querendo ou não, toda essa questão que veio, essa paralisação das igrejas, ela enfraqueceu o culto a Deus, ela enfraqueceu o louvor a Deus. Imagina uma igreja louvando ali com 1000 membros, uma igreja louvando ali com 500 membros, ali com todos os levitas tocando violão, tocando a harpa, tocando baixo, tocando, né, os instrumentos musicais, tudo ali sincronizado ao mesmo tempo, um coral ali com 10, 15 pessoas louvando ao mesmo tempo, 50, 100 pessoas louvando ao mesmo tempo, a adoração que isso não subia aos céus. E por causa de tudo isso que sobreveio, esse verso 17 está bem claro, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, ou seja, mesmo que as ovelhas, os pastores, os líderes, infelizmente não discerniram os tempos e estações, fecharam as suas igrejas, enfraqueceram o louvor, né, não adoraram a Deus como deveriam, amém? Eu me alegrarei no Senhor e exultarei na sua salvação. Então nós temos que olhar os nossos olhos para quem? Para o nosso Senhor Jesus e lutar contra isso, amém? Contra o enfraquecimento da igreja, contra tudo isso que veio sobre a igreja, amém? Por isso eu faço um apelo, pastores, amém? Que fecharam as suas igrejas, que estão fazendo somente culto online, amém? As ovelhas precisam estar com o pastor, amém? A palavra de Deus diz isso, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, amém? Então não é por causa do medo de multas, não é por causa do medo de prisões, não é por causa do medo de doenças que nós vamos fechar a igreja, amém? Por causa que Deus não chamou nós para que termos um espírito covarde, Deus nos chamou com o espírito, amém? De ousadia, de intrepidez, com espírito de cura, amém? Que é o Espírito Santo que habita em nós para curar as nações, para curar os enfermos, para profetizar sobre os enfermos e eles serem curados, amém? Em nome de Cristo Jesus. Em Jeremias, de número 24, eu quero me atentar agora a esta outra palavra que diz assim: fez-me o Senhor ver e eis 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Veja que houve uma revolução naquela época, na época de Nabucodonosor, também na época de Jeremias, onde o rei Nabucodonosor veio e sitiou a cidade, amém? E tirou ali os ferreiros, amém? Tirou ali os levitas, tirou ali o rei de Judá, o rei dos louvores, amém? Aquele que era rei, que era sacerdote sobre a igreja, sobre os louvores, sobre aqueles que louvavam a Deus, sobre os levitas, amém? Então, naquela época aconteceu isso, que o rei Nabucodonosor veio, o rei da Babilônia, e levou em cativeiro a Jeconias. E eu quero me atentar à tradução destes nomes em hebraico, amém? Nabucodonosor, em hebraico, significa o profeta defende a coroa, amém? O profeta defende a fronteira, amém? Infelizmente, meus irmãos, nós, profetas, a igreja de Cristo, não defendeu as igrejas abertas. Infelizmente, o profético, o profeta, os sacerdotes, não defenderam as suas fronteiras, amém? A Constituição Federal diz claramente que o culto é inviolável, que o culto não pode ser paralisado, amém? Que nós não podemos paralisar o culto, as autoridades têm que ajudar as pessoas a continuarem com o culto, não pode bloquear, não pode paralisar, e nós vimos o que aconteceu, padres sendo proibidos de fazer a missa, né? Ali governantes, ali fiscais da prefeitura entrando, paralisando o culto, não é?
Nós vimos ali, infelizmente, GCMs, guardas municipais, não é, polícias, enfim, paralisando o culto, sendo que na Constituição Federal diz que não pode acontecer isso. Então, ou seja, a pátria sendo quebrada, não é? As leis da Constituição Federal sendo quebradas, amém? Ou seja, Nabucodonosor, né, a tradução desse nome é o profeta defende a coroa, ou seja, nós temos que defender a salvação, temos que defender a coroa de Cristo Jesus, nós temos que defender as nossas fronteiras, os interesses da igreja, amém? A igreja não pode ser fechada e paralisada a qualquer instante, a toda hora, por qualquer pessoa, amém? Isso não está certo. Então, aqui a palavra de Deus diz, através de Jeremias, que existiam 2 tipos de figo, 2 cestos que foi colocado diante da casa do Senhor, diante do templo do Senhor, amém? Os figos bons e os figos ruins. Como nós devemos interpretar isso? Os figos bons quem são? Aqueles que não fecharam a igreja, aqueles que permaneceram com a igreja aberta, aqueles que permaneceram defendendo a coroa, a salvação, defendendo a Constituição Federal, defendendo a pátria, defendendo o direito eclesiástico, o direito que foi tão constituído, com tanta luta ao longo dos anos, amém? Esse direito que nós temos do livre culto, amém? Então estes são os figos bons, aqueles que defenderam a igreja aberta, que defenderam, mesmo em meio à perseguição, a rumores de morte, a rumores de prisão, a rumores de multa, amém? Discerniram os tempos e estações, discerniram quem são realmente as autoridades espirituais constituídas por Deus, amém? E permaneceram com as igrejas abertas. E os figos ruins, que infelizmente aqueles que não estavam bons para serem comidos, amém? Que infelizmente acabaram sendo levados por todo o vento de doutrina, acabaram se enfraquecendo, acabaram sendo levados, amém? Por falsas autoridades, por falsas instituições, amém? E eu quero me atentar aqui à Babilônia. A tradução deste nome em hebraico significa confusão, amém? Porta de Deus, ou seja, confusão na porta de Deus. Infelizmente foi isso que aconteceu, amém? Foi isso que aconteceu. Nós vimos aí, infelizmente, a igreja com confusão, as igrejas, as portas das igrejas com confusão, sem saber quem obedecer, se obedeciam a Bolsonaro, se obedeciam a João Dória, se obedeciam aos apóstolos, se obedeciam aos profetas, se obedeciam à Bíblia, se obedeciam ao seu coração, amém? Então, infelizmente, veio a confusão diante da porta de Deus, diante da igreja, diante do templo, amém? Então aqui, o profeta que não defendeu a coroa, o profeta que não defendeu a fronteira, foi sitiado por Nabucodonosor, amém? Essa entidade espiritual que vem muitas vezes aí para tentar dominar, paralisar o culto, paralisar o louvor, paralisar, trazer confusão em meio à igreja, em meio à porta de Deus, amém? Quem que ele veio, amém? E quem que ele levou em cativeiro? Jeconias, que significa Deus estabelece firmemente. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu firmemente através da Constituição foi levado em cativeiro, amém? Infelizmente, por falsas doutrinas, por falta de discernimento espiritual, amém? Aquilo que já havia sido estabelecido por Deus através da Constituição Federal. A Constituição Federal, quando ela foi estabelecida, ali os governantes colocaram a mão sobre a bandeira e juraram em nome de Deus que ela não seria quebrada, amém? E lá diz o que na Constituição? Que o livre culto seria protegido pelas autoridades, que não seria paralisado, amém? Aqui, a palavra de Deus diz que Jeconias é filho de Jeoiaquim. E Jeoiaquim significa aquilo que Deus levantou, aquilo que Deus ergueu, aquilo que Deus estabeleceu. Então foi levado em cativeiro aquilo que Deus levantou, aquilo que Deus estabeleceu, amém? Infelizmente. E ele era rei do quê? Rei de Judá, e Judá significa louvor a Deus, amém? Significa louvor a Deus, ou seja, foi paralisado o louvor, foi roubado o louvor a Deus, e esse louvor foi transferido para falsos deuses, foi infelizmente enfraquecido o louvor a Deus, amém? E aonde foi isso, amém? Eles eram o quê? De Jerusalém, ou seja, Jerusalém em hebraico significa posse da paz, a paz foi quebrada, amém? Dentro das igrejas, ao redor da igreja, na nação, na pátria foi quebrada, amém? Infelizmente. Então é necessário que nós venhamos a entender que Jeremias, a Deus chega para Jeremias e fala: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias em hebraico significa aquele a quem o Senhor levantou. Então eu venho aqui como um apóstolo de Deus, trazer a revelação para você do que está acontecendo, amém? Sobre o Brasil, sobre o mundo, amém? Infelizmente, as igrejas não discernindo os tempos, as estações, e foi colocado 2 cestos, o cesto de figos bons e o cesto de figos ruins.
Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer de ruins que era. Amém? E figo, se você for analisar o figo, amém? Dentro dele esconde muitas sementes, amém? E ele é rico em vitamina, e ele serve para fortalecer. Então o figo, vamos trazer isso para algo espiritual, ele vem como homens e mulheres que dentro de si tem a semente do evangelho, tem a semente do reino de Deus. Então tinha figos que tinham sementes ruins e sementes boas, figos que tinham sementes boas e figos que tinham sementes ruins, figos que estavam sendo levados para fortalecer a igreja e figos que estavam sendo, infelizmente, para enfraquecer a igreja. Como nós vimos aí o caso, infelizmente, da Ana Paula Valadão, que não teve discernimento espiritual, atacando líderes religiosos, infelizmente atacando Silas Malafaia, entre outros, como líderes ruins também, como aquele pastor Paulo Júnior, dizendo que cadê os profetas que curam? Estamos aqui, amém, Paulo Júnior? Vem aqui na nossa igreja, que você será batizado com o Espírito Santo, e você também poderá curar as pessoas, seja do coronavírus e seja de outras enfermidades, porque Deus nos deu um espírito de cura, e esse espírito se chama Espírito Santo de Deus, ao qual você precisa ter. Como eu estava dizendo, infelizmente, figos bons e figos ruins. Infelizmente ali, Ana Paula Valadão sendo, infelizmente, como um figo ruim, falando mal ali do Silas Malafaia, não é? Falando que a igreja estava permanecendo aberta por causa de dízimos e ofertas. Isso não é uma verdade, amém? Quem permaneceu com a igreja aberta não precisa de dízimo e oferta. A nossa igreja aqui não precisa de dízimo e oferta, amém? Deus tem nos sustentado, Deus é quem nos sustenta, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, e no verso 3, e disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E ele disse, figos bons e figos ruins, muitos ruins que não se pode comer de tão ruins que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ou seja, Deus de quem? Deus de Israel, e Israel em hebraico é aquele que persevera com Deus, aquele que luta com Deus. Então aquele que está perseverando, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à igreja fechada, você que continua aí assistindo pela internet a palavra de Deus, você que em casa tem orado, tem jejuado, tem lido a palavra de Deus, tem orado, você é um figo bom, você é aquele que tem perseverado com Deus, você é alguém que é chamado por Israel, que persevera com Deus, campeão com Deus, que luta com Deus, amém? Então que a palavra de Deus diz que Deus, destes que lutam com Deus, que perseveram com Deus, amém? A palavra de Deus diz o quê? Que ele colocou os olhos sobre essas pessoas, e ele fará voltar da terra, e edificará estas pessoas, e não destruirá estas pessoas, mas plantará essas pessoas, aqueles que foram arrancados das suas igrejas, aqueles que foram arrancados dos seus ministérios, Deus plantará. E eu convido você que, infelizmente, se você se decepcionou, aí, sabe, se você foi arrancado, se você está como alguém sem igreja, desigrejado, eu convido você a estar vindo na Igreja Luz, amém? Não agora, mas quando você achar que você deve vir, quando você achar que não tem mais risco de você pegar o coronavírus, quando você achar que já está tudo bem para você, eu convido você a vir na Avenida Rio Amazonas, 1811, no Perequê, em Guarujá, amém? Na Igreja Luz. Tá? Se você quiser entrar no nosso Facebook, entra lá no Facebook, Igreja Luz, com 2 Es, L-U-Z-Z, amém? Procura a nossa igreja, frequenta a nossa igreja. Se você se decepcionou, se você acabou se enfraquecendo na fé por causa de todo esse conflito, por causa do coronavírus, porque você passou a não ir mais na igreja, eu convido você a vir na igreja, venha participar conosco, venha fazer parte do nosso ministério. Nós estamos implantando uma casa de recuperação, amém? Eu moro dentro da casa de recuperação, aqui nos fundos da igreja. Nós estamos levantando esta igreja, esta casa de recuperação para curar dos enfermos, dos oprimidos, amém? Dos desigrejados, daqueles que estão nas ruas, daqueles que precisam de Deus, dos órfãos, amém? Daqueles que estão famintos, não é? Então aqui a palavra de Deus diz, no verso 7, e dá-lhe-eis um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e serei-me-ão por povo, e eu serei por Deus, se converterão a mim de todo o coração, e como os figos ruins, se não podem comer de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, amém? Então a palavra de Deus diz isso, amém? Que infelizmente os caldeus, amém? São quebradores de torrões, são quebradores de pátria, quebradores de territórios, de nações. Veja que infelizmente, amém? Os caldeus
se levantaram contra nós espiritualmente, trazendo aí dissensão, facção dentro da nossa pátria, amém? Infelizmente, a China, com este vírus, amém? A briga que está nas nações, a briga que está interna aqui politicamente entre os governantes, os governadores, os prefeitos e o presidente, amém? Trazendo aí o fechamento das igrejas, trazendo aí o fechamento do comércio. Eles estão vindo como quebradores de torrões, como quebradores da pátria, sem nós sabermos o que devemos fazer, como devemos fazer para que volte as coisas ao normal, amém? Então, ou seja, a Constituição sendo quebrada, não é? Então aqui a palavra de Deus aqui trazendo que aqui aquelas pessoas que se desviaram, os filhos ruins, amém? Seriam julgados como Zedequias. E Zedequias significa justiça de Deus, Deus é justo, ou seja, Deus, ele traz a sua justiça, Deus, ele julga os povos de uma forma justa, amém? Em nome de Cristo Jesus. Eu quero ler aqui uma passagem bem clara que diz assim, ó, sob a pressão de seus súditos, muitos provavelmente da nobreza, Zedequias ignorou as advertências de Jeremias, e fez uma aliança militar com os egípcios, na esperança de repelir a ameaça babilônica. Assim como ele havia sido devidamente avisado, a salvação não veio dos egípcios. Ou seja, meus irmãos, a salvação não está no AI-5. Amém? A salvação não está em fazermos alianças, né, com poderes bélicos. A salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A salvação está na pátria, na democracia. A salvação está, amém, em nós entendermos que nós precisamos vencer espiritualmente através do jejum, através do perdão, amém? Através da confissão dos nossos pecados. Veja aqui que o rei Zedequias, infelizmente, ele ignorou as advertências de Jeremias, ele ignorou as advertências do profeta, amém? Infelizmente, ele quebrou a pátria, ele foi e fez alianças com outros governos, com o Egito, e isso trouxe o pecado, trouxe falsos deuses, isso fez com que ele fizesse o que era mal aos olhos do Senhor, e aí ele foi o que? Sitiado, ele foi levado cativo, amém, para outra nação. Então nós temos que entender que nós temos que tomar cuidado para que a pátria não seja quebrada, para que a Constituição Federal não seja quebrada, amém? Para que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, não fazermos aliança com o Egito, que são pessoas orgulhosas, que são morada de demônios. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós fazemos alianças. Jair Messias Bolsonaro, tome muito cuidado com quem você faz aliança, amém? Com quem você está querendo colocar no governo, amém? Com quem você está querendo tirar do governo, com as suas decisões, tome cuidado, busque a Deus em primeiro lugar, busque ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, entregue a sua vida e o seu governo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? E para finalizar, meus irmãos, a palavra de Deus diz o quê? Intragá-los-eis para que seja um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e seus pais. Veja, meus irmãos, que quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, quando nós deixamos as pessoas quebrarem a pátria, quando nós fazemos aliança com governos errados, com pessoas erradas, com ministros errados, né, com pessoas erradas, com governantes errados, amém? A pátria é quebrada. Infelizmente, nós colocamos o João Dória no governo, e aí essa disputa entre Bolsonaro e João Dória fez com que a pátria fosse quebrada, fez com que a fome viesse sobre a população, fez com que o vírus não fosse combatido da forma correta, não é? Se nós não tomarmos cuidado com as nossas próximas decisões, amém? Infelizmente, nós quebraremos a Constituição, nós estaremos ainda fazendo alianças piores ainda, faremos coisas piores ainda se nós seguirmos por este caminho. A solução não está na força, a solução não está no armamento bélico, a solução não está em conduzirmos desta forma, a solução está na confissão dos nossos pecados, nos arrependimentos dos nossos pecados, em pedir perdão para Deus
Deus e confessar o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Fica aqui esta palavra de Deus, amém? Este momento insight, eu, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz, convido a você a estar nos visitando assim que você puder, amém? E compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível, para o maior número de pessoas entender o que está acontecendo neste tempo, nesta estação, sobre o Brasil e sobre as nações, amém? Fiquem com Deus, apóstolo Gustavo Reis, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.